Olá, boa tarde, bom dia, boa noite para vocês mulheres que nos vê de todo lugar do mundo. Estamos aqui hoje com a Dona Selma e a Dona Selma tem uma história de vida surpreendente. A história de vida dela, além de ser surpreendente, é super motivadora. Boa tarde, Dona Selma. Como a senhora está? Boa tarde, eu vou bem, obrigada. Nós temos que ter certeza que quando Deus está conosco, tudo vai bem. Sim, a senhora tem uma história de superação muito grande, muito bonita, né? Que algo extraordinário aconteceu na sua vida. E hoje a senhora pode falar um pouquinho pra gente da sua história, de como você descobriu o seu problema, essa doença. Bom, no momento mais que eu quero dizer para vocês, que eu não ligava muito para as coisas de Deus. Eu valorizava mais as coisas do mundo. E quando tudo dizia não para mim, chegou o momento mais difícil da minha vida, que foi atravessar um câncer. Eu descobri no decorrer da minha vida, eu estava passando momentos felizes da minha vida. Naquele tempo eu dizia que era feliz, mas infelizmente chegou essa notícia quando eu descobri em 2015. Eu estava no auge, né, que tudo eu podia. Eu descobri que eu estava com câncer. Sim, no momento que a senhora descobriu essa situação, a senhora estava tendo assim uma vida tranquila. E essa notícia trouxe para a senhora nesse momento? Olha, eu posso dizer que eu estava passando momentos muito bons na minha vida. Só que quando Deus quer operar sobre a nossa história, Ele coloca a gente no vale para a gente aprender que Ele é Deus sobre as nossas vidas. Sim, é verdade. E no meio dessa trajetória, né, dessa doença que a senhora descobriu, qual foi esse momento que a senhora se viu ser o momento mais difícil? O momento que a senhora se deparou assim, sendo muito difícil e que talvez a senhora não ia mesmo aguentar, ou ali a senhora ia ter que realmente tomar uma decisão muito grande? Foi quando o médico chegou ao lado da minha cama e disse que eu não ia mais falar, porque o câncer já tinha ali consumido um pouco das minhas cordas vocais. Então, naquele momento, eu vi que o dinheiro não era tudo. Eu convivo com mulheres também que estão vivendo essa situação, que já passaram, e elas relatam que é um momento muito difícil, é um momento de muita solidão, né? Porque se sentem muito sozinha, e por mais que tem pessoas que estão próximo, aquela solidão consigo mesma é muito grande. E nesse momento que a senhora passou por tudo isso, quando foi que a sua fé ela avivou mais? Ela aumentou mais? Ou a senhora sentiu assim que ela diminuiu? Ou algum momento a senhora sentiu um pouquinho mais distante de Deus? Ou qual foi o momento em que a senhora se aproximou muito mais de Deus? Essa enfermidade fez eu aproximar-se mais de Deus e confiar mais nele. O momento mais delicado da minha vida mesmo foi esse, que o médico disse que já não poderia fazer mais nada por mim. Então é difícil quando você está lá, é muita solidão, é muito... que nós sentimos que ali é o fim. É assim que nós sentimos. Nós, quando recebemos esse diagnóstico, seja quem for, você pode ter certeza que é um momento que você sabe que chegou ao fim. Sim, sim. E qual foi o momento em que a senhora percebeu que Deus estava agindo, que Deus estava totalmente no controle dessa situação? Porque é uma história extraordinária, né? E é uma superação maravilhosa que a senhora teve. O momento que eu senti que Deus estava comigo foi quando eles me colocaram separada num quarto, no qual esse quarto ninguém poderia ir lá, porque eu contaminava as pessoas por tanta radiação, né? E naquele momento eu vi que as mãos do Senhor estavam sobre a minha vida, porque o meu organismo não aceitava o tratamento, mas naquela noite em que tudo dizia, todos os médicos diziam talvez que não seria a minha última chance, né? Era o meu último dia sobre a terra, né? O Senhor,
ele falou comigo que ele me daria tudo. Ele me daria tudo de novo, mas era para a glória do santo nome dele, que era para me glorificar ele, e que essa era a oportunidade que ele estava me dando. Ele próprio mesmo falou comigo, através de muita oração. Eu orei muito naquela noite, orei muito em pensamento, porque eu já não aguentava passar por tudo aquilo, mas o Senhor falou para mim. E dona Selma, e nesse tempo que a senhora descobriu toda essa enfermidade, a senhora já estava já na igreja, já tinha o segmento, já seguia Cristo, ou foi depois de tudo isso que a senhora firmou mesmo com o Senhor? Eu ia na casa de Deus, né, buscar as bênçãos, eu não tinha compromisso, porque uma coisa é você ir à casa de Deus, ir lá orar, pedir uma bênção e você ser abençoado e não ter compromisso com Ele. E a partir desse dia, a partir dessa história, desse contexto da minha vida, ali eu agarrei essa chance que Deus me deu. Hoje em dia acontece muito, né, da gente eu falo por mim, porque também muitas vezes eu estava na igreja, saía buscar as bênçãos e não me entregava totalmente ao Senhor. E hoje em dia o que mais vemos são pessoas que estão na igreja 10, 20 anos e elas não conhecem o Senhor, elas não têm intimidade com Deus, né? É. E a senhora tem uma história muito bonita, né, que eu trouxe a senhora para poder compartilhar, porque tem mulheres que precisam ouvir essa história, tem mulheres que precisam ter um pouquinho de força e precisam saber que outras mulheres passaram por isso e que venceram. E o mais interessante é que a senhora, mesmo diante de toda essa luta que a senhora teve, a senhora não desistiu de Deus. E tem pessoas que elas culpam Deus, né, pelos nossos problemas. O que a senhora acha disso, das pessoas culparem Deus pelos nossos problemas, pelos problemas do mundo? Nós nunca devemos culpar Ele, a culpa somos nossa, de não ouvir a voz do Criador. Porque Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. E você supera tudo quando você tem Ele. Para você, quando você está mesmo no centro da vontade dEle, não há obstáculo nenhum que vai impedir de você alcançar a sua vitória. É só você confiar, buscar mais dele. E nunca, nunca, nunca você sentir que ele te desamparou. Porque ele nunca vai te desamparar. É verdade. E a sua família? Como a sua família e seus filhos ficou nessa situação, né? Porque nós mães, nós não podemos ficar doentes, né? Nós temos que estar sempre bem para cuidar dos nossos filhos. E nós não nos permitimos isso. E muitas das vezes quando ela vem, a nossa preocupação é só com os nossos filhos, com o que a gente deixou em casa e tudo. Como os seus filhos também lideram com essa situação? Olha, eu tive um apoio muito grande dos meus filhos, apesar de serem eles criança, né? E nesse tempo, quem tinha mais compromisso com Deus era meu filho. E ele me passava uma força tão grande e dizia para mim que Deus poderia me curar. E os meus filhos encontrou um pai. Através dessa enfermidade, os meus filhos encontrou um pai. Porque eu estou cá em Portugal, mas a minha família vive no Brasil. Eu cá em Portugal só tenho 2 filhos só. E naquele tempo que eu passei por tudo isso, Deus colocou no caminho deles um pai. E foi mesmo aqui em Portugal que a senhora descobriu a doença, descobriu a enfermidade, né? Sim. Foi mesmo aqui. E a senhora foi bem atendida, foi bem recepcionada nos hospitais, a população também te ajudou, as pessoas amigas, né? E aquelas pessoas que te conheciam, te acolheram também, ou algumas pessoas simplesmente assim se afastaram. Porque hoje em dia, quando você tá bem, você tem amigos. E quando você não tá bem, você não tem ninguém. Como diz o ditado, você tem dinheiro, você tem amizade. Quando você não tem dinheiro na carteira, você não tem amigos, né? É verdade. Quando nós falamos nisso, né, se diz naquilo, só se vale o que se tem. Os amigos, seu melhor amigo é Jesus. Verdade. Eu posso dizer que quando eu estive lá, eu não recebia visita. Não. As pessoas da igreja, aquela que vocês conviviam. O nosso ministério, nesse tempo no qual eu estava no ministério, não quero relatar qual, Sim. não são muito assim de fazer visita. Você
só tem deles orações. Sim. Eles intercederam muito pela minha vida, porque eu sei. Sim. Porque eu tinha um pastor que ele sempre ele falava que estava em campanhas por mim, pela minha vida. Sim, sim. Isso eu posso dizer, mas visita não. Aquele apoio moral, né, das Não, irmãs da não igreja, tem. do grupo de oração, ali do círculo de oração de estar Não, era de só estar meu levando Deus. aquela força emocional pra gente, né? Estava mesmo distante, então foi só mesmo ali as orações, né? Orações e a presença do Espírito Santo de Deus. E você passou por tudo isso então sozinha praticamente, né, dona Selma? Só a senhora e Deus, e foi como Deus estivesse ali realmente do seu lado, te conduzindo o tempo todo, e para a senhora poder ter um testemunho lindo mesmo, né? Pra poder, se ela passou por aquilo, para hoje poder contar pra gente aqui toda essa história e o mundo inteiro ouvir que a senhora é uma mulher forte, a senhora atravessou essa fase difícil e que outras mulheres também podem atravessar e vão superar, né? E o que a senhora pode dizer hoje para as mulheres que se encontram desanimadas, mulheres que se encontram frustradas, né? Porque elas acham que não tem Deus e culpam Deus por tudo isso. Então, o que a senhora pode falar para essas mulheres hoje? Olha, o que eu tenho para dizer para essas mulheres mesmo que tudo esteja contra você, mesmo que você sinta sem força, nunca perca a tua fé. Nunca perca a tua fé no Criador. Não perca a fé, não. Olha para aquele que te concedeu o dom da vida, que nenhuma folha cai da árvore sem que ele permita. Talvez você hoje está passando esta luta sozinha, desamparada, humanamente, mas espiritualmente o Senhor, nosso Deus, Ele está guardando. E se você ter mesmo fé nele, tudo Ele fará em seu favor. E grandes coisas Ele faz por nós, né? Ele faz. E a graça e a misericórdia de Deus, ela não tem como contar o tamanho que é. Mas é isso. Né, ouvir a sua história e possam entender que o agir de Deus na vida de cada pessoa, ele é diferente. O agir dele não é do mesmo jeito com a dona Selma e não será do mesmo jeito comigo. Então Deus nos molda, nos capacita e Ele nos prova. Então, mulher, você que está passando por uma situação difícil, entenda que Deus ainda está no controle, Ele não desistiu de você. Ficamos por aqui, beijinho e até a próxima. Eu tenho certeza que é muito mobília que tá na porta de casa. Aí eu entendi. Se não for...